Olá! Está no ar o Prova Viva, um programa que leva até você histórias reais, poderosas e inspiradoras. Histórias de pessoas comuns que se surpreenderam com o poder transformador de Deus. Hoje eu recebo Gisele Moreira, uma mulher que foi marcada por uma vida de complexos, abusos e por uma família desestruturada. Até que um encontro mudou completamente a sua história. E esse encontro realmente vou mostrar a você como fez uma mudança na sua vida. Gisele, seja bem-vinda ao programa. Obrigada por aceitar o nosso convite, de poder compartilhar a sua história, porque eu acredito que quando a gente compartilha e mostra um pouco de nós, mobiliza outras pessoas também a fazer isso e trata a vida também de outras pessoas. Seja bem-vinda, muito obrigada. Amém. A sua história não foi o tempo todo hoje a história bela que você vive. Teve um período, como eu falei agora há pouco, de uma certa desestruturação que não foi legal e nem foi bonito. Conta para mim, vamos começar por essa parte, né? Dessa parte da sua história em que aconteceram muitas coisas que te marcaram. O meu lar, quando desde a gente pequena, assim, era de muita pobreza e miséria, sabe? Nós morávamos em dois cômodos de cimento grosso, com banheiro lá de fora, num barranco, na casa dos parentes. E a gente foi crescendo em meio assim. Meu pai era caminhoneiro. No meio da nossa história teve um adultério por parte do meu pai. Ele teve uma filha fora do casamento. Mas ele já era, desde então, veio de uma família também pobre e com um pai da mesma forma, que tinha outros filhos fora do casamento. Era um pai ausente também, muita briga, confusão. Então veio já de antes, né? A minha mãe também, o pai dela morreu muito cedo, quando ela tinha 13 anos apenas. Então, os dois casaram e aí constituíram uma família. Dessa família vieram nós três, né? E tem a outra por parte de pai. E no meio dessa história a gente foi crescendo, no meio da pobreza. E quando eu tinha assim uns 7, 8 anos, ele emendou mais 2 cômodos na casa, para ficar 4, né? Colocou o banheiro dentro de casa. E a gente foi crescendo assim, sempre com dificuldade, né? Meu pai era caminhoneiro, depois ele passou uns 10 anos de bico, porque ele foi mandado embora de caminhão. Agora, recentemente, de 2000 e pouco para cá, que ele arrumou de novo de caminhoneiro. Ele passou muito tempo desempregado. A gente passou uma situação muito complicada financeiramente falando. Mas a minha vida dentro de casa, eu era muito fechada, muito quieta. Então, eu conheci determinadas pessoas da família que houve situações, né, que não deviam ter acontecido. Eu não posso falar, né, porque são pessoas que ainda não são evangélicas. A sua família já era cristã, já era religiosa? Como é que era? Já era religiosa, já era evangélica. Mas só que lá em casa a gente não era um evangélico assim, praticante, né? A gente era evangélico de ir na igreja, mas a gente não tinha relacionamento familiar. Faltava ter aquela libertação, aquela cura na família que não tinha. Você lembra da sua emoção e do seu sentimento desse período de infância, desse período de falta, às vezes, financeira? O que você sentia nessa época? Tristeza. Eu não ligava muito, porque quando você é criança, você não percebe muito esse negócio de dinheiro, né? A gente vai crescendo, não vai levando em conta essas coisas. Chegava a faltar coisas da sua casa, do tipo alimento e questões básicas? Aí chega meu pai, ele recebia, quando ele trabalhava de caminhoneiro, material escolar. Né? Então, a gente estudava em escola pública e ganhava material. Mas era assim, um sapato por ano, uma roupa por ano e o básico. Você é a filha mais velha? Só a segunda. Então tem um mais velho? Acima de mim, duas mais novas. Mais novas. Mas voltando nessa questão do sentimento, você sentia então tristeza. Essa tristeza em alguma época da sua vida chegou a tomar uma dimensão maior? Chegou a se aprofundar? Você ficou triste profundamente? Eu fiquei mais triste porque a gente em casa era cada um por si, Deus por todos. Meu pai, ele não sabia lidar com relacionamento familiar, a minha mãe também não, porque ambos não tiveram relacionamento familiar, e cada um por si, Deus por todos. Então, cada um fazia uma coisa, cada um tinha os seus problemas, cada um tinha a sua vida. Não havia, assim, um lar harmonioso, unido, né? Uma família normal, um lar estruturado. A relação com seus irmãos também era cada um por si, ou ali já tinha um pouco mais de envolvimento? Não, cada um por si. A mais velha, ela se envolvia com uma turma, a mais nova com outra turma e eu com outra turma.
A gente raramente saía junto. E Gerou... muita briga dentro de casa porque o meu pai, ele não sabia lidar com relacionamento familiar. Então, se a gente brigava, não tinha ninguém para resolver, nem para intermediar, ninguém envolvia. Chegou a sentir solidão em alguma dessa época da sua vida? Vou te falar a verdade, eu tô com 29 anos. Então, por toda a minha vida, eu fui guardando todas as coisas. Nunca falei com ninguém. Então, eu comecei a procurar libertação com o interior, mas não estava resolvendo. Porque eu não conseguia tirar nada de dentro de mim. Eu passava uma pessoa que eu era evangélica, feliz, alegre. Né? Já cheguei até a liderar a célula. Fui uma bênção para as pessoas me achavam uma bênção, uma pessoa meiga e tudo. Mas nunca tirava nada de dentro. Aí chegou uma época da minha vida, que foi esse ano, que eu fui num treinamento da iniquidade com o apóstolo Fernando. Aí eu fiz a libertação da iniquidade. Foi tremendo. Mas aí começou a rejeição, a amargura, as coisas começou a ficar de um tamanho que chegava a época que já estava aqui, eu não conseguia falar nenhuma palavra, nem chorar. E chegou uma época que o negócio ficou feio. Isso porque você, Nossa, pelo que você está me dizendo, você guardou por muito tempo as coisas, não compartilhou, mesmo porque não tinha ninguém para compartilhar, porque era cada um por si, né? E aí, uma hora, aquilo começou a tomar uma dimensão grande, começou a engasgar no pescoço. Eu ia nos negócios, mas não falava absolutamente nada. Só escutava. Só escutava. Só queria ouvir o povo falar, mas de si mesmo você nunca se abriu. Não. E nesse momento você achou que ia morrer? Ou chegou a sentir até vontade de morrer? Eu me isolava no escuro. Ia para cima da laje, saía com colegas, porque eu me envolvi com colegas do meu tipo, né? Só pessoa rejeitada, pessoa com problema de família, então a gente já tinha os lugares para ir, barzinho, essas coisas. Eu ia na igreja, mas depois da igreja a gente ia fazer farra. Então a gente ia para barzinho, a gente ia para a rua, só para lugar esquisito, escuro, cada um com essa tristeza. Agora, me explica uma coisa, Gisele. Você, temente a Deus, buscando e indo a uma igreja, né, ainda se sentindo rejeitada, como é que explica? O que estava faltando para poder você realmente ficar liberta de tudo isso e viver plenamente o preenchimento do Senhor na sua vida? A rejeição, ela vem da iniquidade. Então, já veio do meu pai, que já foi rejeitado, do pai dele, que também foi rejeitado, fugiu da casa do pai porque ele não sabia lidar, não tinha relacionamento com o pai dele, era muito violento. Então, veio uma cadeia de rejeição, de iniquidade. Você opera em dois níveis, da libertação e da cura interior. Uma coisa é você confessar a rejeição. E outra coisa é você ser curado da rejeição. E a cura da rejeição, ela é mais demorada. Ela não é instantânea. E até então você não tinha vivido essa libertação completa dessa rejeição. Era apenas esse sentimento que tinha em você ou tinha outras coisas além do sentimento da rejeição? Tudo que a gente passa na vida, um pai ausente, um lar desestruturado, problemas financeiros, vai juntando. Então vai vindo a rejeição, vai vindo a amargura, vai vindo solidão, vai acumulando, até chega num ponto que você é o nível que as pessoas estão da depressão, que já não sabe mais lidar com a vida. Um fato muito interessante aconteceu na sua vida, que mudou a sua história. Você conheceu um livro, você teve acesso a um livro. Quem te deu esse livro, A Cabana? A minha irmã, ela tinha um problema que ela foi criada na igreja, até se envolvia, ajudava na escolinha de criança e tudo mais. Mas quando ela tornou adolescente, que ela foi para as turmas dela, chegou uma época que ela não queria saber de Deus exatamente por causa dos problemas familiares que a gente tinha. Então ela ficava olhando muito meu pai, então ela não queria ir para a igreja. Então ela leu esse livro, impactou a vida dela, e hoje ela lê muitos livros, ela tem uma gaveta cheia de livros. Então ela me deu de presente, porque eu abri algumas coisas da minha vida, falei que na escola eu já fui muito humilhada, porque por ser uma pessoa assim mais quieta, mais fechada pelas coisas que eu já tinha vivido, então, andei contando para ela, ela me deu de presente. Eu falei para ela, esse livro, eu olhei assim, falei, nossa, mas uma história triste, eu já estou triste, vou ler uma história triste. Aí falou assim, eu vou te falar, esse livro é o livro mais incrível que eu já li. Aí ouvindo dela, eu falei assim, porque ela que já leu tantos com uma gaveta cheia, me falar que esse é o mais incrível de todos, ela deve ter razão. Ela ainda faz escola de profetas. Mas ela então te contou um pouco da história do livro antes de emprestar o livro? Não, eu que dei uma folheada nele. Ah, bom que você falou assim, mas esse livro triste, eu também estou triste. É porque eu não sou de ler livro assim, de testemunho, da pessoa viver assim. Eu gosto de outro tipo de livro, gostava.
até então. Esse não era um livro que eu leria. Uhum. Até por causa do jeito dele, aí eu li a capa, não me chamou muita atenção. Mas ela falou, lê tudo. Falei assim, vou ler. Então tá bom. Eu comecei a ler, eu falei, nossa, lá vem ela com esses livros de tristeza. Mas você acreditou nela, deu crédito à Dei palavra crédito. dela, né? Porque de todos o que ela tinha, ela separou um e falou, esse é especial. E aí você começou a ler o livro. Aí Foi eu logo em li. seguida? Demorou? Relutou para ler o livro? Como é que Não, foi? eu li ele por partes. Eu li até uma parte, parei um pouco. Eu achei ele muito sobrenatural. Ele vai mexendo com a gente. Então, à medida que eu comecei a ler ele, parava numa parte, eu começava a chorar. Eu falei, meu Deus, eu esperei a minha vida inteira para te ouvir dizendo essas coisas. Eu não acredito que você resolveu vir, né, ter uma experiência com o Marquinhos e para sair esse livro para impactar a vida da gente. Aquilo ali me derrubou, eu joguei fora a sujeira toda, eu não quis mais saber. E à medida então que você ia lendo, você falou que ia parando, ia chorando, e você ia Aí eu refletindo. retornava, lia mais um pouquinho, chorava, falava com Deus. E você ia refletindo nas suas questões. As questões do livro, elas eram bem parecidas com as suas questões que você tinha vivido? Era como se eu entrei no mesmo sobrenatural e como se eu estivesse ali com Deus. E Ele cuidando de mim, então foi tremendo demais. Nossa. E aquilo foi mexendo e você percebeu Foi tirando tudo pra fora. Algo diferente, essa mudança, essa transformação. Eu comecei a entregar tudo para Deus, que eu nunca falei com ninguém, falei com a pessoa certa, com Ele. Uhum. Quanto tempo você demorou para ler o livro? Nossa, umas 3 semanas. Uhum. Você lia todo dia um pouquinho? Todo dia um tiquinho. Mas aí eu parava, passava vários dias meditando, uns 2, 3 dias. O livro é muito bom, mas não tem como ser ler correndo, porque ele é um impacto muito forte. Ele muda a vida da gente. Você não tem como mais ser o mesmo depois de ler esse livro. Então isso você vai ser transformado. É interessante porque livro ou música, ou um vídeo, um filme, eles têm esse poder, né? De fazer você sentir transferido para aquele lugar e naquele momento você se identifica com aquele personagem, com as situações. E se o livro é bom, até as respostas que são dadas para a pessoa, você as toma para você. E você começa a praticar aquilo na sua vida. Foi isso que aconteceu com você também? Exatamente. É porque ali ele dá exatamente com libertação, com cura interior. Então foi tremendo. Tem mais história da Gisele sobre esse livro e que realmente foi um instrumento de Deus para a vida dela, para alcançar a cabana do coração dela e das histórias que estavam lá guardadas, escondidas numa cabana e que ela então até então não tinha compartilhado com ninguém. E no momento em que ela pega um livro e abre e começa a ler, ela percebe o poder de Deus, a transformação do Senhor e começa a entender o propósito daquilo ter caído nas suas mãos, porque ele tinha o intuito sim de fazer algo novo. Daqui a pouco, então só estou colocando um pouquinho de gosto na sua boca para acabar de saber a história da Gisele sobre esse impacto que o Senhor usou de um livro para transformar e libertar uma pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho.